Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje a gente vai dar início aí à nossa aula 1 do Estatuto do Servidor de Cachoeira de Macacu. Galera, a gente está seguindo esse material aqui, que é o edital, tá? Aqui tem a parte específica, tá? Tem a parte específica aqui, ó. Nessa parte específica a gente vai pegar, né? A gente já tem aulas aqui no canal sobre, né, a administração do município, tá? A gente já tem aulas aqui. E aí a gente vai pegar essa parte aqui de baixo, que é a legislação municipal atualizada, que tem a lei orgânica e tem essa lei complementar 001 de 31 de dezembro, que é a lei do Estatuto do Servidor, que é a nossa aula de hoje, tá? Beleza? Então a gente vai dar essa aula de hoje. Muito provavelmente a gente também vai dar uma aula lá da Previdência, né? Que, se eu não me engano, é a lei complementar 0078, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para ver. 0078, vamos abrir aqui. É ela mesmo. Que aí é o regime próprio de previdência. Muito provavelmente a gente vai dar uma aula desse material também. Não esquece, tá, galera, que a gente tem aqui, ó, para vocês aí, ó, 50 questões do Estatuto do Servidor, que é essa lei que a gente vai dar aula de hoje, né? Tem também 87 questões aí da lei orgânica, tá? Englobando tudo aquilo que tá ali no seu edital. Tudo separado, focado no edital, tá? A gente elaborou as questões focado no edital. Então, são 87 questões aí da lei orgânica e ainda tem mais 60 questões aí do regime próprio de previdência, tá? Então você tem esse material, beleza? Além disso, você pode comprar no combo, e no combo vem todos os materiais, tá? No combo vem essas questões e vem todos aqueles arquivos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem todos esses arquivos aqui, ó. Lei complementar 001, 002, 004, 046, 0046, 006, vem tudo isso daqui. Na aula da lei orgânica, eu explico aqui o que significa todas essas leis. Porque aqui você tem 5 PDFs para estudar aqui, nesses daqui. E tudo isso daqui, você só tem 5 PDFs para estudar, que é a lei orgânica, que é a lei do Estatuto do Servidor, que é a lei do Planos e Cargos e Carreiras, só aí já vai 3. Tem a lei da administração do Poder Executivo e tem essa lei aqui do regime próprio de previdência. Você só tem 5 arquivos ali para estudar, tá? Os outros arquivos é tudo atualizações. E aí é só você dar uma lida. Alguns arquivos a gente atualizou, tá? A gente fez algumas atualizações, tá? E esses arquivos vão todos na compra do combo, né? Você tem aí, você pode adquirir o pacote apenas comprando um de cada vez, ou você pode adquirir o pacote comprando no combo, que aí já vem tudo, né? Já vem todos os arquivos, né? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Só um adendo, por gentileza, deixa o like aqui pro Titio, se você gostar dessa aula. Também deixa aí a sua inscrição no canal, né? Clica ali no botão de se inscrever. Pode ser esse botão aqui embaixo da tela, não sei se está aqui, ó, tá aqui, ó. Bem aqui embaixo, tá vermelhinho aqui, tá? Pode clicar nele também que você se inscreve no canal. E segue a gente lá no Instagram, nosso Instagram tá aqui em cima. Só questões de concurso, beleza? Show de bola. Deixa um comentário também se você achar necessário, beleza? Para você ajudar a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, beleza? Então, vamos seguir aqui, vamos dar essa aula maravilhosa e bonitinha. A gente vai falar do regime jurídico, né? O regime jurídico, o que é um regime jurídico, né? Geralmente, um regime jurídico, ele vem ali, ele vai colocar ali no regime as diretrizes, as regras que você deve seguir. Então, o regime do estatuto, ele tem regras que você deve seguir, né? Quais são, né, os seus deveres, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Tudo que o servidor público faz é dentro da lei. Muito diferente daqui fora, né? Daqui de fora, que você faz o que a lei não proíbe. E lá dentro da administração pública você faz tudo conforme a lei, né? Inclusive o cargo que você vai participar, ele foi criado por lei, né? Como a gente já aprendeu. Ou vai aprender ainda, né? Que eu dou tanta aula desse assunto que eu já fico meio
biruta da cabeça. Então, vamos lá. Então, nesse regime jurídico vai ter quando que você pode tirar férias, quando que você perde seu cargo, porque o cargo, ele não é vitalício, ele é um cargo estável, você tem estabilidade, mas ele não é vitalício, né? Se você bater no seu chefe, se você faltar mais de 30 dias, tem alguns critérios que você é penalizado com a demissão, né? A demissão, ela é uma penalidade, você tem aí algumas penalidades que você pode ter. Então, a gente vai aprender tudo isso aí. Nesse regime aqui, você vai entender quais são as regras que você deve seguir, né? E aí a gente vai se aprofundando mais nesse assunto, né? A gente vai aprender o que é vacância, o que é provimento, e assim a gente vai aprendendo, beleza? Então, aqui no artigo 1 ele vai dizer que o regime jurídico único dos servidores públicos, geralmente a banca não pede esse artigo 1, tá? Bem como de suas autarquias e suas fundações públicas, é o estatutário. Lembrando que estatutário é aquele regime que você segue esse estatuto aqui, né? O CLT, você segue as regras do CLT. Ah, Tiago, eu posso ser CLT fazendo concurso público? Pode, você pode ser um empregado público, né? Diferente de você ser um servidor público estatutário. Estatutário tem estabilidade, né? Tem aquela querida estabilidade. Então, se você for um funcionário da prefeitura ou da Câmara dos Vereadores, você é um funcionário estatutário, tá? Então, todo funcionário agora da prefeitura é estatutário. Antes ele tinha aí, eles misturavam CLT com estatutário, agora todo mundo da prefeitura é estatutário, beleza? Instituído por essa lei complementar, ok? Então, esse é o regime jurídico que a gente vai estudar agora. Em decorrência do disposto do artigo anterior, os servidores ali referidos e atualmente vinculados na forma da consolidação das leis do trabalho terão seus empregos transformados em cargos públicos, respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de salários percebidos na data da vigência da lei complementar. Aqui, esse estatuto, ele vai falar que todo mundo que trabalhava na CLT, né, vai se transformar em estatutário, né? Então, ele vai explicar aqui o que você, né, precisa fazer para se tornar, quais são as regras, né? Quais são as regras que você vai ter que fazer para virar estatutário. Isso na época que existia, né, CLT junto com o estatutário lá dentro da prefeitura. Então, eles transformaram. Aqui está explicando, né? Ele vai explicar como é essa transição, se continua o mesmo salário, se é opcional, se não é. Ele vai explicar. Geralmente as bancas não pedem isso aqui em prova, tá? Então eu sugiro que você dê uma lida, pode dar uma lida tranquila, sem medo de ser feliz. Beleza? Então aqui, vamos até aqui, ó, nas disposições gerais, que é o que é mais importante, né? Vamos dinamizar o nosso estudo, beleza? Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, né? Então, cargo, toda vez que você ouvir a palavra cargo, cargo é um conjunto de atribuições. Mesmo que seja um cargo na iniciativa privada, você tem lá um conjunto de atribuições, né? Por exemplo, se você for professor, quais são as suas atribuições? Dar aula. Você tem que dar aula. Quais são suas responsabilidades? Você tem que ver se o aluno está realmente progredindo. Você tem que ter uma boa, né? Um bom comportamento. Enfim, você tem as suas atribuições e as suas responsabilidades. No cargo público é a mesma coisa, né? Cargo público é o conjunto de tudo isso, né? Previstas na estrutura organizacional que deve ser conferido a um funcionário. Então, isso é o cargo público, beleza? Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, pode ser nato ou naturalizado, só que o naturalizado depende de lei para que ele exerça um cargo público, tá? São criados por lei. Ou seja, o cargo, antes de você exercer esse cargo, ele foi criado uma lei e aí foi sancionada a lei para que liberasse. Por exemplo, ele vai dizer aqui que todo cargo tem uma denominação própria, né? Criados por lei, com denominação própria, e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Então, o cargo ele foi criado por lei, existe uma lei para esse cargo, né? Agente administrativo, existe uma lei para que ele nasça, né? Para que ele exista. Então, existe uma lei. Denominação própria é o nome, né?
ele ainda não falou o número certo. O número certo é o número de vagas. Ele tem estatuto que coloca, tem estatuto que não. Então, ele colocou denominação própria, é um nome, né? E vencimentos pagos pelos cofres públicos. O vencimento que ele se refere aqui é o salário pago pelo erário, né? Pelos cofres públicos, né? Então, é a prefeitura, é a Câmara, é a administração pública municipal que paga aí o seu salário, beleza? Os cargos de provimento efetivo da administração pública direta, né? Geralmente a administração pública direta é a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, das autarquias e das fundações públicas serão organizados em carreiras, né? Então, quando ele fala aqui, ó, de cargo de provimento efetivo, sempre lembre e guarde isso no seu coração. Cargo efetivo tem a ver com concurso público, tá? Sempre lembre disso. Concurso público. Toda vez que você vê cargo efetivo, você vai lembrar que é concurso público que a pessoa tem que fazer, tá? Na administração pública direta, que geralmente é a prefeitura, é a Câmara dos Vereadores, as autarquias e fundações públicas faz parte da administração indireta. Isso é questão de prova, administração indireta. Muitas provas eu já vi caindo o que é administração indireta, o que é direta, e são organizados em carreiras. Os cargos em carreiras são aqueles que são divididos de forma horizontal, né? Na verdade, são divididos de forma vertical. Então, os cargos de carreira você pode ir subindo, né? Tem, por exemplo, professor 1, professor 2, professor 3, professor 4. Aí depois você ganha promoção, muda de classe, enfim. Então, os cargos de carreira geralmente são cargos que você vai subindo de forma vertical, beleza? Então, toda vez que você ouvir cargos de carreira, são aqueles que você pode ir subindo, beleza? Parágrafo único. As carreiras são organizadas em classes, né? Então, classes de cargos, né? Tem a classe de cargo de professor, tem a classe de cargos de profissionais da saúde, isso são classes, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma da legislação específica. Então, todas essas carreiras que são organizadas em classes, eles vão observar a escolaridade. Então, para você exercer um cargo de professor, você tem que ter nível superior, né? Tem que ter uma qualificação profissional exigida, né? Bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas. É proibido o exercício gratuito de cargos, salvo os previstos em lei. Ou seja, você não pode trabalhar sem receber um salário. Aí ele fala que existe uma exceção, né? Salvo nos casos previstos em lei. Então, pode haver um caso que você, sei lá, vai trabalhar, houve uma calamidade pública, né? Houve um desastre natural, e aí você precisa fazer um trabalho voluntário, digamos assim, né? Professor substituto, às vezes não recebe salário. Então, existem exceções, né? Você não pode trabalhar de forma gratuita, mas existem exceções que estão previstas em lei. Beleza? Serão requisitos básicos para ingresso no serviço público. Para você, né, ingressar no serviço público, primeiro você precisa ter a nacionalidade brasileira. Lembrando que pode ser tanto brasileiro nato quanto estrangeiro naturalizado, tá? Só que o estrangeiro naturalizado precisa existir uma lei né, em edital para que ele possa participar, beleza? O gozo dos direitos políticos, né? Você precisa ter o direito de votar e de ser votado, né? A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então, os homens precisam estar lá com sua reservista, né? Precisa estar tudo certinho, né? E as obrigações eleitorais, você precisa ter aquele comprovante de que você votou, ou então, se você, né, precisar pagar a multa, tem lá o comprovante que você pagou a multa, enfim. Você tem que estar com suas obrigações eleitorais e militares em dia. A idade mínima de 14 anos. Gente, estuda com sabedoria, tá? A idade mínima para ingresso em serviço público é de 18 anos. A banca, se ela solicitar informações sobre o Estatuto do Servidor de Cachoeira de Macacu e ela solicitar a idade, eu faria isso, né? Eu colocaria essa idade daqui, tá? A idade, eu vou colocar aqui, mas eu espero que vocês
não se atrapalhem com isso, né? A idade mínima é de 18 anos, né? Qualquer estatuto é de 18 anos. Muito provavelmente, esse estatuto ele é muito antigo, tá? Ele é muito antigo, mas se a banca solicitar essa questão, eu não estou falando para você fazer isso. Eu colocaria a idade que está aqui no estatuto, tá? Por quê? Porque os entes federativos, que são União, Estado, DF e município, eles são entes autônomos. Então, eles têm autonomia para criar suas próprias leis. E não existe hierarquia entre os entes federativos, né? Não existe assim, a União que manda em tudo, a União é o Brasil, ele manda em tudo. Não existe hierarquia, existe uma harmonia entre os poderes, mas todos são independentes e também harmônicos entre si. Então, algumas leis mais atualizadas vão colocar que a idade mínima é de 18 anos, outras vão dizer, né, que é uma idade posterior. É claro que existe uma possibilidade de entrar com recurso, porque você vai alegar que uma lei federal, né, diz que a idade mínima para entrar no serviço público é de 18 anos. Já pensou? Você vai fazer uma prova, um garoto de 14 anos vai fazer uma prova no município de Cachoeira de Macacu e alega que está no estatuto 14 anos ele é aprovado. Como é que faz? Ele vai trabalhar com 14 anos? Né? Então fica complicado, fica meio complicado. Mas assim, como a banca ela colocou lá a informação de qual lei você deve estudar, né? Deixa eu até ver aqui, né? Deixa eu até ver aqui se existe. Não existe nenhuma atualização, não existe não. Se existisse, ia estar aqui, porque essa lei já está atualizada. Eu vou colocar aqui, né? Só para você ver aqui o artigo 34. Aqui o artigo 34 já está atualizado. Então, realmente, ela colocou essa idade se a banca pedir. Estou falando eu. E aí fica através do seu bom senso colocar a informação que você desejar. Eu colocaria 14 anos sem medo de ser feliz e alegaria que esse documento foi disponibilizado pela banca, né? E não tem nenhuma atualização nesse sentido com relação a essa informação. Então, eu manteria os 14 anos que está aqui, tá? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, de repente, o cargo ele pode exigir outros requisitos. Quais são esses? Por exemplo, pode exigir uma carteira de habilitação, né? Então, ele pode exigir que você tenha aí uma habilitação, beleza? As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Eu não sei se ele coloca os 5% aqui, não tem 5%, mas né, existe aí uma cota de 5% para as pessoas portadoras de deficiência. Ele não colocou, então, tranquilamente, tá? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública. Então, aqui a gente está falando de provimento de cargos em comissão, né? Aqueles cargos em comissão são aqueles que você pode trabalhar na administração pública sem necessidade de fazer concurso público. Então, esses provimentos desses cargos vai ser mediante a autoridade competente, geralmente é o prefeito, né? É o presidente da Câmara, e aí tem os superiores também das autarquias que podem fazer essa escolha, né? Então, esses são os cargos de provimento. Ele vai falar, muito provavelmente, aqui dos cargos de provimento em comissão e dos cargos de provimento efetivo. O efetivo é aquele que necessita de fazer concurso público e o comissionado é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. Você entra pela escolha de alguma autoridade competente, mas também pode sair a qualquer momento, não tem estabilidade. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Prestar atenção nisso aqui, porque a banca ela vai colocar nomeação, né? Ela vai colocar nomeação, ela vai colocar outra coisa aqui que não é a posse. A investidura do cargo público se dá com a posse. Então, você só tem direito ao cargo público a partir do momento que você assinou seu termo de posse.
beleza? São formas de provimento em cargo público. Quando você vê formas de provimento, você vai ver que é um preenchimento de algum lugar, né? Aquele momento ali a pessoa está preenchendo o cargo, beleza? A nomeação é o único ato de provimento que a gente chama de ato de provimento originário. Quando o servidor ele não tem vínculo, né? Ele não tem um vínculo jurídico com a administração pública, né? Então a gente chama desse ato de provimento de ato originário. Então, quando você é nomeado, antes de você ser nomeado, você tem que ter passado no concurso público. Então segue uma ordem, né? Primeiro você vai estudar pra caramba, vai perder noite, vai brigar com a namorada, vai brigar com o marido, vai esquecer dos filhos, vai esquecer da vida, só vai ficar parecendo um louco ou uma louca estudando 10 horas, 20 horas, estudando pra caramba, querendo atingir seu objetivo, né? Depois que você fizer toda essa luta, vai vir o refrigério, que é o seu nome sair no Diário Oficial, que é você ser aprovado no concurso público. Aí a banca ela vai dizer assim, a banca não, né? A administração vai dizer assim, vem para você ser nomeado. Quando você é nomeado, o seu nome sai no Diário Oficial, por isso que o nome é nomeação, porque seu nome sai no Diário Oficial, então a administração te chama e fala assim, ó, vem para você, né, ser nomeado aqui no seu cargo. Depois de você ser nomeado, você vai assinar o seu termo de posse. E aí o termo de posse que é a investidura do cargo, como está escrito aqui, né? A investidura do cargo público ocorre com a posse. Então, a posse, você assina o seu termo e diz, agora esse cargo é meu. Agora eu realmente lutei para isso, eu realmente corri atrás, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena, né, tudo isso e eu tomei minha posse. Depois que você tomou a posse, você vai entrar em exercício. Que aí entrar em exercício significa você colocar a mão na massa. Depois disso, você entra em uma coisa chamada estágio probatório, que é um teste de 3 anos que a administração vai fazer com você para você ser observado, tanto na parte de assiduidade, responsabilidade, a gente vai chegar nessa parte, né? E aí depois desses 3 anos você ganha estabilidade. Antes de você falar para mim, Tiago, mas não é 3 anos que está aqui no estatuto, está 2 anos no estágio probatório. Então, assim, existe uma emenda que mudou esse prazo, mas vamos chegar lá para a gente não embolar aqui nos conhecimentos, beleza? Então, quando você é nomeado, você está provendo um cargo de forma originária, de forma pela primeira vez, né? É o único que é feito pela primeira vez. Todo o resto é feito, ou você já é funcionário, né? Ou você já é um servidor público, ou você saiu, se aposentou, voltou, enfim. Sempre é algo que você está preenchendo um cargo, tá? E aí a gente chega na promoção. A promoção é a subida de classe. É quando você eleva a sua classe, você chega no último nível da classe e aí você recebe uma promoção. Só que a promoção, ela é tanto de provimento quanto de vacância, né? Então, ao mesmo tempo que você subiu, você está aqui embaixo. E aí você foi promovido para cá. Aqui você preencheu o cargo, então você está provendo esse cargo aqui. E aqui embaixo você deixou vazio, ficou vago, e aí é vacância, que a gente vai aprender o que é provimento. Provimento é quando você provê o cargo, preenche o cargo. Vacância é quando você deixa o cargo vago. Então, isso é vacância, beleza? Então, a promoção ela é tanto um provimento, né, de provimento, ela é uma forma de provimento, como ela é uma forma de vacância também, porque enquanto você está saindo daqui de baixo para vir para cá, esse aqui você está preenchendo e esse daqui está ficando vago, tá? Então, sempre que você lembrar provimento, você está preenchendo algum cargo. Acesso, ele é inconstitucional, mas tem bancas que pedem, tá? Acesso era quando você subia de cargo de nível médio, você estava nível médio e ia para um cargo de analista, fazendo ali digamos assim, um teste interno, né? E aí você ia de ensino médio para analista, para nível superior, sem precisar fazer concurso. Então, o STF achou que isso seria inconstitucional e aboliu. Mas tem bancas, eu vou falar para vocês, que tem bancas que pedem essa informação do jeito que está aqui, tá? Então, mesmo que você saiba que isso é inconstitucional, tenha bom senso na hora de responder na prova, porque eu já vi muita prova da banca solicitar o que é acesso.
né, ela pedir na questão explicando o que é acesso, né? Então, mesmo que seja inconstitucional, se cair na sua prova, tenha bom senso, e agora você já tem o conhecimento, tenha bom senso de responder, tenha sabedoria para você responder na hora certa, porque ela pode perguntar também se isso é inconstitucional, e aí você já sabe, ok? Readaptação também é uma forma de provimento, tanto de provimento quanto de vacância também, né? Então, a readaptação, ela é tanto de provimento quanto de vacância. Por quê? A readaptação, você vai lembrar, por que eu estou me readaptando? Porque eu já fui adaptado pela primeira vez. Então, geralmente, tem até aqui, ó, se você der um Ctrl F aqui no seu PDF, se você der um Ctrl F, você vai ver o que é readaptação, né? É a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então, aqui ele está falando o seguinte, vamos supor que você esteja... você é um motorista, e aí, de repente, teve um acidente, você estava lá capinando o quintal, e pegou o facão e cortou o seu braço. Eita, mas que coisa terrível. E aí você cortou o braço, o que é que faz? Você não vai poder mais dirigir. Oh, meu Deus, que pena, não vai poder mais dirigir. Aí, o que é que você faz? O que é que a administração faz? Ó, Thiago, eu vou te colocar. Eu não, né, que eu não vou perder o braço, pelo amor de Deus. Ô, fulano, você vai fazer uma função, né? Você vai realizar uma função em que você não precise do seu braço, né? Vai ser uma função, né, que vai ser mais fácil, uma função administrativa e tal. Então, você está se readaptando àquela função, né? Você já foi adaptado em alguma função e agora você está sendo readaptado em outra, né? Então, por que é provimento e vacância? Você estava aqui no cargo de motorista. Não, aqui, né? Tá igual. Você estava aqui no cargo de motorista, aqui, dirigindo, papapá, e aí aconteceu o acidente, então você tem que se readaptar numa função administrativa. Então, você está deixando vago o cargo de motorista e está preenchendo o cargo lá, um cargo mais tranquilo da administração, né? Então, ele é tanto de provimento quanto de vacância, porque você saiu do cargo de motorista, deixou o cargo vago, e aí está preenchendo um cargo de administração lá, enfim, então você está provendo aquele cargo, beleza? Reversão eu sempre uso aí uma analogia para lembrar, para você lembrar na hora da prova, né? Reversão também é um ato de provimento, né? Então, reversão é quando você se aposenta por invalidez e aí essa invalidez é cessada, você deixa de ser inválido e aí a administração ela pode voltar, pode, né, fazer com que você volte novamente para a administração. Então é simples o entendimento, né? A reversão, toda vez que você reverte alguma coisa, você está revertendo alguma coisa para uma outra coisa, né? Então vamos supor, eu sempre faço isso para a pessoa lembrar. Reversão, desligado e ligado. Quando você vira uma chave, você está revertendo ela de desligado para ligado, né? Então você está aqui, ligou, reverteu para ligado. Estava desligado, reverteu para ligado. Então, está desligado, você está aposentado por invalidez, você está desligado da administração. E aí você vai virar a chave. Virou a chave, ligou, e aí você volta a fazer parte do quadro de funcionários, a trabalhar. Graças a Deus que sua invalidez foi cessada, e aí você volta a trabalhar. Beleza? Então, a reversão é um ato de provimento, porque você estava lá, desligado, e aí você ligou, né, virou a chavezinha, ligou e voltou a trabalhar, e aí você preencheu aquele cargo que estava vazio, né? Aproveitamento, como o próprio nome já diz, aproveitamento é aquele que você é aproveitado em alguma situação. Então, vamos supor, o seu cargo foi extinto. Vamos supor, não, isso é o significado de aproveitamento, né? O seu cargo foi extinto. E aí, a administração ela tem autoridade para extinguir um cargo, para criar um cargo, ela tem essa autoridade, né? Então ela extinguiu aquele cargo, ela achou que aquele cargo não estava tendo sentido ali. Então ela tirou o cargo, não existe mais esse cargo. Aí o que você fica? Aí o que acontece? Você fica em disponibilidade. Aí essa disponibilidade
né, você fica sem trabalhar, recebendo seu salário, enfim. Aí a administração, ela fala assim, Thiago, ô fulana, existe um cargo aqui que a gente pode te colocar e aí a gente pode aproveitar você nesse cargo, porque esse cargo é muito parecido com o cargo que você fazia. Por isso que é aproveitamento, né? Então, enquanto você está lá em disponibilidade, em stand-by, a administração ela pode te aproveitar em um cargo que seja compatível, né, com as suas funções que você exercia, beleza? E aí tem a reintegração. A reintegração é quando o servidor ele é demitido, né? E aí é invalidada essa demissão por conta, né? Foi feito lá uma averiguação e a demissão foi invalidada porque, né? Você foi inocentado. E aí você é reintegrado. Toda vez que você é integrado pela primeira vez. Quando você é reintegrado, você está sendo reintegrado pela segunda vez. Então, você está sendo reintegrado mais uma vez. Em que situação eu posso ser reintegrado em algum lugar? Nessa situação. A sua demissão, ela foi invalidada. Deixa eu ver se ele tem essa informação aqui. É aqui, ó. Reintegração é a investidura do funcionário do cargo anteriormente ocupado ou cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão, né? Tá, esse texto está aqui no estatuto. Administrativa ou judicial, né? Pode ser uma ação administrativa ou uma ação judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Você recebe, porque quando você está respondendo o processo, você é afastado do cargo. Aí o cargo fica vago, né? E aí quando você é reintegrado, aí você preenche o cargo. Se eu não me engano, reintegração também é tanto de provimento quanto de vacância. Deixa eu ver. Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Não. Reintegração é apenas de provimento, tá? Mas ó, você pode confundir na hora da prova. Então, reintegração é só de provimento, porque quando você é afastado, o seu cargo não está vago, você só está afastado temporariamente para que o processo, né, seja averiguado e que você depois, se você perder o cargo, aí sim ele fica vago, né? Mas se você for invalidada a sua demissão e você voltar para o seu cargo, o cargo não está vago, você só está temporariamente respondendo um processo e aí depois, se der tudo certo, você volta e recebe tudo retroativo, os salários, tudo que você deveria receber. Beleza? Show de bola, maravilha. Então, aqui, né? Então, vamos dar seguimento aqui falando da nomeação, tá? A nomeação, ela vai se fazer como? A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. Lembrando que cargo efetivo é aquele que necessita de concurso público, tá, galera? Quando se tratar de cargo isolado geralmente são cargos de chefia, né, que não tem como você subir, e de carreira, que são aqueles cargos que você pode criar uma carreira dentro da administração pública, beleza? Então, a nomeação ela se faz nesses dois, tanto de caráter efetivo quanto de caráter em comissão. Comissão é aquele em que o chefe do Poder Executivo, geralmente o prefeito, ele escolhe para cargos de confiança, de livre exoneração e também livre nomeação, tá? O cargo é de livre nomeação e de livre exoneração. Beleza? Eu vou colocar aqui para você ficar ciente. A nomeação para cargos isolados ou de carreira, aí ele fala aqui, ó, depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Galera, presta atenção nesse ou aqui, tá? Porque a banca ela gosta muito de colocar a nomeação para cargo isolado, prévia habilitação em concurso público de provas e títulos. É ou. Porque ou você faz só a prova e está dentro, ou você faz a prova e entrega os títulos. Os títulos geralmente é assim, você faz a prova, tira 80 pontos. Aí a administração, a banca, né? Ela exige que você entregue os títulos, que geralmente é um diploma de graduação, de pós-graduação, e aí ele te dá mais uma pontuação. Além da pontuação que você já tem na prova, esses títulos te dão uma pontuação a mais.
na hora da sua pontuação final, beleza? Então, é de provas, e aí você faz uma prova e está dentro, ou você faz a prova e entrega os títulos, ok? Então, é dessa forma, obedecidos à ordem de classificação. Ou seja, o primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai ser chamado segundo e assim por diante, né? E o prazo de sua validade. Todo concurso tem uma validade. A gente vai chegar nessa parte e vai explicar para você melhor. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira, mediante promoção e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixará diretrizes no sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Tá? Aqui ele está falando promoção e acesso. Então, o desenvolvimento do funcionário, mediante esses dois, serão estabelecidos por lei, que vai fixar as regras, né? Vai fixar as diretrizes do sistema de carreira. Lembrando que o acesso aqui é inconstitucional, mas leve para o seu coração essa informação. Tá? Concurso público. Executando esse disposto no parágrafo 2 do artigo 3º da presente lei, a investidura em cargo público de provimento efetivo será feito mediante concurso público de provas escritas, podendo ser utilizado também provas práticas ou provas orais, ou práticos orais. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um concurso para GSM, né? Para Guarda Municipal. E aí você faz a prova escrita e depois você tem que fazer o TAF, né? Que é aqueles exercícios que você faz para você passar. Então pode ser escrita e também provas práticas, beleza? Nos concursos para provimento de cargo de nível universitário também pode ser utilizada provas de título. Geralmente a entrega de títulos é para cargos de professor, tá? O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O que significa essa validade? Você passou no concurso, aí você, sei lá, tem 10 vagas, você ficou em 100º. Tem 10 vagas, você passou na posição 100. Devo desistir e esquecer? Não. A administração, ela tem uma validade para o concurso. E a validade é até 2 anos. Significa que um concurso pode ter 6 meses de validade, pode ter 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Tiago, pode ter validade de 3 anos? Não, é até 2. E aí você vai ver lá no seu edital qual é a validade do seu concurso. A validade é de 2 anos, pode prorrogar por igual período. Então, são 4 anos. Nesses 4 anos, se for prorrogado, né? Nesses 4 anos, pode ser que você seja chamado, mesmo tendo passado na posição 100. Porque aí pode existir, alguém pode ser exonerado, alguém pode pedir exoneração, alguém pode ter se aposentado, alguém pode ter falecido, o cargo pode estar vago, pode ter acontecido um aumento no número de vagas, né? Então, a administração, ela exige que seja chamado aqueles que são aprovados em concurso público. Então, não faz sentido eu fazer um novo concurso público para as mesmas vagas se já tem gente lá que foi aprovado. Então, ele deixa ali você em stand-by e aí, se você for chamado, beleza, maravilha. Eu conheço muita gente que foi chamado mesmo estando fora do número de vagas, beleza? Então, tem que olhar no seu edital qual é a validade do seu concurso. A validade tem um teto, que é até 2 anos, e aí pode ter uma série de validades, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Se for 6 meses, revalida para mais 6. Se for 1 ano, igual período, mais 1 ano, e assim por diante, beleza? O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Então, você vai ver lá a validade do concurso lá no edital e as condições para a realização do concurso. E aí será publicado em órgão oficial e em jornal de grande circulação no município. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado. Então, não tem necessidade de abrir um novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado, tá? Então, tem que estar dentro da validade. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos, né? Vai estar lá escrito tudo no seu edital. Da posse e do exercício. A posse é a aceitação expressa das atribuições, você vai assinar um termo de posse, e aí nesse termo tem lá: eu me responsabilizo em cumprir todas as funções, bababá, BBB. Então, é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público.
com um compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. É o sonho de todo servidor público, é assinar o termo de posse. Então, a posse ocorre no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. O ato de provimento que ele está se referindo aqui é a nomeação, tá? Você vai ser nomeado e aí, depois que você é nomeado, você tem 30 dias para dar, né, para ir lá e assinar o seu termo de posse lindo e maravilhoso. Prorrogável por mais 30 dias, ou seja, pode ser prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Agora, não é assim, eu quero prorrogar e acabou. Não, tem que ter uma justificativa, né? De repente você está passando por um problema de saúde, um problema na família, precisa existir uma justificativa, beleza? Em se tratando de funcionário de licença, ou seja, se você tiver de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então, vai ser contado, né, quando terminar a sua licença. A partir desse momento que terminou, aí conta-se 30 dias, né, para você tomar posse, beleza? A posse poderá dar-se mediante procuração específica, ou seja, você não precisa necessariamente estar de corpo para tomar posse. Você pode fazer uma procuração e uma outra pessoa te representar lá para ela tomar posse por você, beleza? Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, né? Então, só há posse quando há o provimento de nomeação, que é aquele provimento originário, né? No ato da posse do funcionário, ele vai apresentar ali obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, você, no ato da posse, vai apresentar ali obrigatoriamente a declaração dos bens e valores que você tem, né, que constituem seu patrimônio, e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, você vai entregar uma declaração se você já exerce uma outra função, né, uma outra função pública. Porque aí, se essa função for inacumulável, você não tem como acumular os dois. Aí você vai ter que escolher um ou outro, tá? Você vai ter que pedir a exoneração do outro e ir para esse ou desistir desse e continuar no outro, beleza? Será tornado sem efeito o ato de provimento, que é a nomeação, se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1. Alguns falam sem efeito, alguns estatutos falam sem efeito, outros falam será exonerado, né? Então, se é sem efeito o ato de provimento, que é a sua nomeação, né? Se você não entrar em posse no prazo previsto, você ou é exonerado, né? Ou, se é sem efeito o ato, não tem efeito nenhum. Então, não adiantou nada aquele esforço todo, né? Então, eu sempre aconselho meus alunos, entrou em exercício, foi nomeado, e assina logo o termo de posse, já fica livre disso. Já toma posse, já fala que o cargo é seu, beleza? A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Então, vai ter que passar por uma inspeção médica, tá? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, quando você entra em exercício, você está colocando a mão na massa. Existe um prazo também para entrar em exercício, tá? Então, efetivo desempenho é você começar a trabalhar, você começar a desempenhar as suas funções, beleza? A autoridade competente do órgão ou entidade, para onde for designado o funcionário, vai competir ali, dado o exercício, a dar o pontapé. Até porque quando você inicia o exercício, a partir daquele momento ali já está contabilizando sua aposentadoria, seu salário, né? A partir daquele momento ali, tá? O início, a suspensão e a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Então, quando você inicia o exercício, suspende o exercício, interrompe por alguma licença, alguma coisa, ou reinicia, né? Volta da licença, vai ser registrado nesse assentamento individual. É como se fosse um registro que vai ter lá as informações de quando você suspendeu, quando você iniciou, quando você interrompeu, quando você reiniciou, vai estar tudo lá escrito nesse assentamento individual. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará também ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual.
A promoção ou o acesso não interrompe o tempo de serviço, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o funcionário. Então, não interrompe o tempo de exercício, né? Quando você é promovido ou quando você passa para um outro cargo, não é interrompido o tempo de serviço. O exercício do cargo em comissão exigirá que seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, esse cargo em comissão, inclusive, existe uma cota, né? Você, como funcionário efetivo, um funcionário que fez concurso público, o prefeito ele pode te chamar também para um cargo de chefia. Todo cargo de comissão é cargo de chefia. Ele pode te chamar para você ser chefe de algum departamento. Então, existe cargo em comissão e função em comissão, que a gente vai chegar ainda nessa parte, tá? Existe cargo em comissão e função em comissão. Cargo é cargo, função é função, tá? Então, a administração, ela pode pegar as pessoas que estão de dentro e pode pegar as pessoas que estão de fora também, tá? As pessoas que não fazem parte do quadro de funcionários estáveis, ela pode também. O prefeito pode, né, de acordo, claro, com critérios de habilitação, se a pessoa sabe, né, realizar aquela função, enfim, tem experiência, né? Então, ele exige aqui que o ocupante ele tenha dedicação total, igual as Casas Bahia, né? Dedicação total a você, né? Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, você, se for um funcionário público, um servidor estável, né, estatutário, a administração pode te chamar também para um cargo comissionado, que geralmente são cargos de chefia, tem um salário bom, né? Então, a administração fica aí nesse critério, beleza? Aí vai falar da estabilidade. Esse é um assunto muito polêmico, todo mundo me pergunta isso daqui, vira e mexe, todo mundo me pergunta isso daqui. São estáveis após 2 anos. Alguns lugares dizem que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Alguns lugares não. Existe, né, na Constituição Federal, no artigo 6 da emenda, acho que é o artigo 41 da Constituição, fala que são estáveis após 3 anos, né, de efetivo exercício. Então, assim, eu marco sempre 3 anos, porque se eu entrar com recurso, a banca não pode dizer, não, mas isso aí não, é uma lei federal. Eu coloco sempre 3 anos. Tem gente que coloca 2, a banca inclusive coloca na questão, que a questão certa é 2 anos, né, que a estabilidade se ganha com 2 anos. Mas aí, se você entrar com recurso, né, você ganha facilmente, beleza? Só que assim, é uma questão de bom senso, né? Se você quiser marcar 3 anos, tem banca que escolhe também essa como acerta, né? Ela faz uma pegadinha, né? E ela coloca os 3 anos como acerta, e tem banca que coloca os 2 anos como acerta. Então, é uma questão de sabedoria, uma questão de que a lua esteja alinhada e o universo conspire a seu favor, né? Então, vamos estudar com sabedoria. Então, são 2 anos, aqui de acordo com o estatuto, o efetivo exercício. O funcionário estável, ele só perde o cargo, né, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Prestar atenção nesse julgado, porque a banca pode colocar transitado né, que ainda está em trânsito. Quando está transitado e julgado, não cabe mais recurso. Então não tem para onde fugir. Foi transitado e julgado, já era, já teve um veredito, já era, já foi todos os recursos, né? Então, quando está transitado e julgado, não cabe mais recurso, a pessoa, né, foi demitida em virtude de sentença judicial. Ou processo administrativo, né? De repente você está respondendo uma demissão, que é uma demissão para você ser demitido, primeiro você tem que passar por um processo, vai levar uma advertência verbal, depois você é suspenso, depois da suspensão, aí você tem direito à ampla defesa, né? E aí vai entrar no processo administrativo para sua demissão. Se for constatado que você é inocente, normal. Se não, você é demitido, tá? Então, o cargo ele não é vitalício. Você não pode fazer o que você quer. O cargo ele tem regras, né? Existem alguns critérios que você tem que obedecer o seu chefe, você não pode roubar, enfim, né? Inclusive, o estatuto ele fala sobre isso, né? No processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado a ampla defesa, né? Então, você tem direito a se defender
na administração pública, você não é demitido sem uma justa averiguação do caso, tá? E não confundir exoneração com demissão, que a gente vai chegar lá, beleza? Aqui ele vai falar da readaptação, reversão, estágio probatório. Olha só o estágio probatório aqui. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório de 24 meses. Em algum lugar, o estágio probatório é de 3 anos. Né? É uma lei federal. Só que existe sempre uma análise que eu sempre faço, né? Uma análise um pouco mais profunda. Eu sempre penso assim, se o município ele tem autonomia para criar suas próprias leis, né? E para criar o seu próprio estatuto, porque quem cria esse estatuto é o município, e não existe hierarquia entre os entes federativos, eu vou levar em consideração o que está no estatuto. Se ela tivesse pedido de acordo com a Lei 8.112, que é a lei federal, né, que é a lei dos estatutos dos servidores nacional, uma lei federal, aí você teria que colocar 3 anos, tá? Então, essa lei 8.112 está lá 3 anos. Mas aqui, como a banca pediu um documento e suas atualizações, inclusive não tem nenhuma atualização com relação a isso aqui, né? Então, se a banca solicitou isso aqui, ela tem que pedir o que está aqui, tá? Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Então, quando você é nomeado, assina o termo de posse, entra em exercício, aí você entra no estágio probatório, que é esse estágio aqui que você vai treinar aí. Né? As pessoas vão te observar para ver se você está chegando no horário, para ver se você está tendo uma boa disciplina, para ver se você está tendo uma capacidade de iniciativa, uma produtividade, para ver se você é responsável, tá? Então, o chefe imediato do funcionário do estágio probatório informará a seu respeito reservadamente 60 dias antes do término do período ao órgão de pessoal com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior. Se você não passar no estágio probatório, você é exonerado do cargo, tá? Lembrando isso, que você sai, você não é demitido, né? Que demissão é punição. Exoneração é mais uma medida de ofício, né? Ex ofício, que a gente chama, né? Então, não passando no estágio probatório, você é exonerado. Inclusive, acho que ele vai falar aqui, ó, da posse da informação, o órgão pessoal emitirá o parecer, concluindo o valor a favor ou contra a confirmação do funcionário em estágio. Se o parecer for contrário à permanência do funcionário, dar-lhe conhecimento desse para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias. Então, nesses 60 dias aqui, antes do término do período do estágio, vai ter um parecer. Se esse parecer for contrário à permanência do funcionário, ele pode apresentar uma defesa escrita. Aí ele vai ter um prazo de 10 dias, tá? O órgão pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou manutenção do funcionário, tá? Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do funcionário, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação, tá? Então, a apuração dos requisitos mencionados no artigo 29 deverá processar-se de modo que a exoneração possa ser feita antes do fim do período do estágio probatório. Beleza? Ficará dispensado de novo estágio probatório o funcionário estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Então, se você já é estável, você não vai precisar fazer outro estágio probatório. Beleza? Show de bola. Beleza. Aí vai falar aqui da reintegração, né? Tempo de serviço. O tempo de serviço aqui é importante. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, né? E será convertida em anos, considerando o ano com 365 dias. Então, é contado em dias, tá? Vai ser contado em dias a apuração do tempo de serviço. Feita a conversão em dias restantes até 182,
não serão computados arredondando-se para um ano quando excederem este ano para feito de aposentadoria. Então aqui ele está dizendo o seguinte: se for constatado, né, feita a conversão em dias, restar 6 meses, aí é contado como um ano, tá? É isso que ele quer dizer. Aqui o artigo 34 ele foi atualizado. Além das ausências ao serviço previsto no artigo 117, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de. Ou seja, se você estiver afastado, é como se você estivesse trabalhando, tá? Motivo de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão, entidade federal, estadual ou municipal ou distrital, né? Porque quando você exerce um cargo em comissão, você já sendo um funcionário efetivo, você deixa de fazer suas funções no seu funcionário lá, na sua função efetiva, e vai para o cargo em comissão, né? Tem estatutos que até liberam os 2 salários. Você pode ganhar o tanto do seu efetivo quanto comissionado. Tem estatuto que não. Tem estatuto que você escolhe qual salário que você quer ganhar. Então, nesse momento que você está lá no trabalho comissionado, é contado como tempo de serviço, né? Como efetivo exercício. Participação em programas de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. Desempenho de mandato eletivo, né? Mandato de prefeito, né? Mandato político, tanto federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Tá? Júri e outros serviços obrigatórios por lei, licenças previstas nos incisos 5, 6, 8 e 9 no artigo 75 dessa lei, beleza? Então, as licenças, a gente vai chegar lá na parte de licença. Você pode tirar licença para cuidar da sua saúde, para motivo particular. Você pode tirar uma licença prêmio, que é uma licença que você ganha por tempo de serviço. A gente vai chegar lá nessa parte, tá? Então, esse tempo de licença também é contado como efetivo exercício, como se você estivesse trabalhando. Não é os dias que você fica de licença é contado como se você estivesse trabalhando, beleza? Para contar, né, com relação à aposentadoria, salário, enfim. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e município. Então, ele está dizendo que é proibido a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado, né, simultaneamente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município. E aqui a gente chega na vacância, né? A vacância, ela acontece quando você deixa o cargo vago, beleza? O cargo fica vago. Então, aqui tem a exoneração. Quando você é exonerado, você sai do cargo. A exoneração, ela não é uma punição. A exoneração é uma medida administrativa, né? É uma medida administrativa. E diferente da demissão, para você não confundir exoneração com demissão. Demissão, você não pode pedir demissão da administração pública. Demissão é punição. Se você estiver pedindo punição, você está pedindo demissão. Não, ao contrário, né? Se você estiver pedindo demissão, você está pedindo para ser punido. Você está pedindo para tomar uma chicotada no ombro, né? A diferença qual é? Para você lembrar. Exoneração, você pode pedir exoneração. Demissão, não. Demissão é uma medida punitiva, é uma medida que a pessoa está te punindo porque você fez alguma caquinha lá dentro da administração, tá? Então, a exoneração, né, ele fala aqui, ó, a exoneração de cargo efetivo, né, ela vai se dar a pedido, aqui, você pode pedir a exoneração, a diferença de exoneração e demissão é essa, ou de ofício, que a gente chama de ex officio, que é quando a administração, ela solicita, né, por exemplo, se você não entrar em exercício dentro do prazo, ou não tomar posse dentro do prazo, você é exonerado, né? Você é exonerado, beleza? Show de bola. A exoneração de ofício, ela vai se dar, né, quando a administração, né, ela vai se dar em 3 situações. Quando não satisfeito das condições do estágio probatório, se você não passar no estágio probatório, você é exonerado, né? Por decorrência do prazo, ficar extinta a disponibilidade, né? Quando por decorrência de prazo ficar extinta a disponibilidade, então você
está num cargo, né? E aí, por decorrência do prazo, ficar extinta a disponibilidade, né? Aí você é exonerado. Quando tendo tomado posse, né? Quando você tendo tomado posse, não entrar no exercício, né? Aqui ele não falou, muito provavelmente, não sei se ele vai falar. Geralmente você tem um prazo, né? Você tem um prazo para entrar em exercício quando você toma posse. Foi lá, foi nomeado, tomou a posse, aí você tem um prazo para começar a trabalhar. Ele não falou esse prazo. Então aqui, tendo tomado posse, você não entrar em exercício. Se você não entrar em exercício, você é exonerado do cargo. Beleza? Aí ele vai falar da demissão. Então aqui, por que é vacância? Porque você está deixando o cargo vago. O cargo está ficando vago. A demissão é a mesma coisa. A demissão, quando você é demitido, o cargo está ficando vago. Tá? Por isso que é vacância. Toda vez que você vê vacância, o cargo vai ficar vago. Promoção é aquela, né? Promoção é tanto de vacância quanto de provimento. Então, você está aqui embaixo. Foi promovido para cá. Você está provendo esse cargo aqui e deixando esse aqui de baixo vago. Tá? Então, a promoção é tanto de vacância quanto de provimento. O acesso é a mesma coisa, né? Que ele, né? Você está aqui embaixo, vai para cá, e aí o que está embaixo ficou vazio. Aposentadoria, quando você se aposenta, o cargo vai ficar vago. Posse em outro cargo inacumulável, né? Então você vai tomar posse, você já é estável. Aí você fez outro concurso e esse cargo que você vai participar desse novo concurso não é acumulável, é um cargo inacumulável, não pode acumular os dois. Só se você for professor. Existem exceções, né? Professor, médico, se eu não me engano, professor técnico, cientista, né? Existem exceções que podem acumular dois cargos. Se ele for inacumulável, então você tem que deixar o outro lá e preencher esse que você passou novo. Então você está deixando de lá vago. Por isso que a posse em outro cargo inacumulável deixa de lá vago. E falecimento, como o nome já diz, a pessoa faleceu, deixou o cargo vago. Beleza? Então a exoneração de cargo em comissão. Ó. Agora aqui é de cargo em comissão. Pode ser de cargo efetivo, aquele que você faz concurso público, e cargo em comissão. Então, a juízo da autoridade competente, que geralmente é o prefeito, ele pode escolher a sua nomeação e pode escolher quando te retira, e a pedido do próprio funcionário, tá? Também, no cargo em comissão, o prefeito ele vai escolher se ele vai te exonerar ou não, e a pedido do próprio funcionário. A vaga ocorre na data. Toda vez que a vaga está liberada, é quando você, no dia que você falece, a vaga já fica liberada, imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade, né? Existe uma nova lei, né? Existe uma nova lei que fala que a aposentadoria compulsória, né? Que a aposentadoria compulsória é de 75 anos. A compulsória é aquela que você é obrigado a se aposentar quando você chega numa certa idade, tá? Então, assim, tem que ter sabedoria na hora de você responder na prova, tá? Então, a vaga ela ocorre no momento que você completa 75 anos, a partir daquele momento já está liberada a vaga, tá? Da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, daqui determinar esta última, se o cargo já estiver criado ou ainda do ato de que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. Então, a partir do momento da publicação da lei que cria o cargo, porque todo cargo é criado por lei, a partir do momento da publicação da lei, aí sim é liberada a vaga, a partir do momento que a lei entra em vigor, tá? E ainda o ato que aposentar, a partir do momento que se aposentar, que exonerar, que demitir e conceder promoção ou acesso. Beleza? Da posse em outro cargo de acumulação proibida. Então, a vaga ocorre na posse de outro cargo de acumulação proibida. Aqui ele está dizendo acumulação proibida, que esse cargo não dá para você acumular os dois. Então, a partir do momento que você saiu daqui e veio para cá, esse cargo aqui que você tomou posse, que é de acumulação proibida, não dá para ter os dois ao mesmo tempo, a partir do momento que você tomou posse aqui, a vaga daqui é liberada, tá? Aí a vaga ocorre nessa data. A partir dessa data que você tomou a posse em outro cargo lá, a partir desse momento a vaga está liberada. Beleza? Aí vai falar da disponibilidade
e aproveitamento, né? Que ele vai falar que extinto o cargo ou declarada a desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. Aí o retorno à atividade de funcionário em disponibilidade far-se-á mediante aqui o aproveitamento, como a gente aprendeu lá em ato de provimento, né? O aproveitamento é quando o seu cargo foi extinto, né? Extinto o cargo, aí você fica em disponibilidade. E aí o aproveitamento é o retorno do funcionário em disponibilidade no prazo de 12 meses em cargos de atribuição e vencimentos aqui compatíveis. Ele vai te aproveitar num cargo e vencimento compatíveis com o anterior ocupado, beleza? Show, isso aqui vai falar da substituição e a gente chega aqui em vencimentos e remunerações. Essa aula já está com 1 hora, eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula, tá? Que vai falar de vencimento e remuneração. E aí a gente vai para cima, vai estudando aqui o estatuto, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Por favor, se tiver alguma dúvida, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, tá? Se você quiser solicitar algum material, algumas questões sobre esse concurso, a gente fabrica essas questões para você, a gente trabalha sob demanda, tá? E aí você pode solicitar também, beleza? Segue a gente aqui, ó. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Um abraço a todos e boa sorte!